Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Upcast. Hoje nós estamos no 19º dia, ou seja, dia 19 de declaração. Se você está nos acompanhando desde o primeiro dia, eu tenho certeza que nesse exato momento a sua vida já começou a caminhar, já começou a andar. Você já começou a viver novas coisas, tá? E o tema de hoje é: o reino de Deus está dentro de nós. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, que é a Aline, a minha esposa. Quero que ela dê um olá para vocês aí. Olá. E tenho certeza, fique ligado aqui com a gente, que você não vai se arrepender. E hoje, mais um dia, será um dia de transformação na sua vida, tá? Então, para embasar tudo aqui que nós vamos falar, eu quero ler o nosso texto base, que está em Lucas 17, 20 e 21, que diz o seguinte: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. E eu quero aqui aproveitar para que a Aline possa falar um pouco sobre isso, e a gente vai começar a conversar e discutir sobre o reino de Deus estar dentro de nós. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho, falando um pouquinho sobre essa palavra maravilhosa que fala sobre o reino de Deus está dentro de nós, né? E a gente tem esse grande privilégio de carregar o Espírito Santo que está dentro de nós e com ele o reino de Deus, né? O Espírito, ele faz parte do reino e ele traz para dentro de nós essa realidade de poder viver, né, no nosso reino interior e no nosso reino exterior, esse reino sobrenatural que é o reino de Deus. Então, é muito importante, né, a gente está vivendo esse período de declarações e a gente está falando sobre reino, né, e eu acredito que o reino de Deus está dentro de nós diz respeito à realidade dos céus, né, a mesma palavra da oração do Pai Nosso que diz assim na terra como nos céus. Isso significa reino dentro de nós, né? Significa que nós carregamos o poder de declarar, de determinar, de criar reino ao redor, por onde a gente anda, ao nosso redor, dentro de nós, né? E qualquer situação que a gente vive contrária, situações de opressão, situações de desafio, situações difíceis de saúde, de problemas familiares, de relacionamento, né, de situações adversas, de crises que a gente possa enfrentar, a gente carrega esse poder de mudar situações, de declarar reino, de viver essa realidade, né, porque nos céus não existe angústia, né, não existe falência, não existe doença, né, não existe relacionamentos destruídos. Então a gente carrega esse poder de trazer essa realidade para dentro da nossa vida, da nossa família, do nosso interior, né, de qualquer situação que a gente esteja vivendo na nossa vida. Então é um grande privilégio a gente poder declarar o reino, né, e trazer esse poder que a declaração carrega, que Deus entregou nas nossas mãos, né, que é esse poder de declarar e as nossas palavras trazerem vida, né, e elas fluírem e trazerem vida por qualquer situação que a gente esteja enfrentando, né, amor? Sim. E o legal disso é que, como a gente está vivendo esse período de declarar, a gente está colocando a nossa fé em prática. A gente está, conforme você falou, trazendo a realidade dos céus para a terra. E a gente, como Deus, ele entregou essa arma espiritual para a gente, né? Para quê? Para que a gente, através dos nossos lábios, a gente pudesse construir uma vida melhor, a gente pudesse construir algo novo, né? E quando a gente declara, muitas vezes a gente não consegue enxergar ou ver aquela realidade naquele exato momento acontecendo. Mas no momento que você continua declarando sobre algo, parece que em algum momento aquilo se torna verdade. Mas por quê? Porque não basta você simplesmente declarar sem a fé. Você precisa ter a fé junto para que aquela realidade aconteça. Então não é simplesmente você falar que aquilo vai acontecer. É você falar tendo a convicção de que aquilo que você está falando de fato vai acontecer. Então é fé mais declarar.
Então, é uma ação, é uma declaração. E quando você coloca toda essa expectativa de que você é um instrumento de Deus aqui na Terra, que o reino de Deus ele está em você, e você foi chamado para manifestar esse reino em você e em volta, e através de você, fica muito mais fácil você colocar essa sua fé em ação, né? E essa é uma grande arma que nós precisamos estar sempre utilizando, né? E a gente precisa realmente vigiar todas as palavras, tudo aquilo que a gente fala, né? Porque nós, como seres humanos, nós temos sempre um lado muito ruim nosso, né? Que é o lado que às vezes não acredita, é um lado que leva mais para negatividade, né? Para um lado ruim. E como a gente começou esse ano de 2023 e hoje estamos no 19º dia, eu tenho certeza que muita coisa, quem está nos acompanhando, quem está fazendo junto com a gente essas declarações, já começou a ver alguma mudança. Por quê? Porque você está no caminho, acreditando, colocando a sua fé em prática, não sendo apenas ouvinte, mas colocando em prática e trazendo uma realidade que não existia para existir, né? E a gente vê isso lá em Isaías 57:19, onde Deus ele fala que ele cria o fruto dos nossos lábios. Por isso é muito importante a gente estar sempre atento naquilo consciente, né? Daquilo que a gente fala, né? Para que a gente não venha criar um mundo ruim à nossa volta. Mas para que se a gente declarar a verdade, declarar aquilo que a gente precisa, aquilo que é a vontade de Deus, o mundo à nossa volta vai se transformar e vai ser bom. É verdade. E é um movimento sobrenatural mesmo, né? Existe um poder sobrenatural atrelado às nossas palavras quando elas estão alinhadas com a nossa fé, e uma fé verdadeira, né? A Bíblia diz também em Provérbios que como imagina o homem em sua alma, assim ele é. E essa palavra imaginar, né, também está muito relacionada à palavra, porque quando você imagina algo, né, você está criando um universo na sua mente, você está ativando a sua fé. E quando você alinha isso junto com uma declaração, com uma palavra que libera a vida, isso faz toda a diferença. E a gente não vê, mas é o poder do sobrenatural. As coisas começam a se encaixar, coisas começam a acontecer, né? E isso realmente é uma semente. E uma semente demora um tempo para você começar a colher os frutos dela. Mas as nossas palavras são como sementes. E elas estão totalmente, se elas estiverem totalmente alinhadas com a nossa fé e com a vontade de Deus para nós, né? Que é viver essa realidade do reino aqui na terra, né? O Senhor, quando Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, Ele não ensinou uma oração que fizesse a gente ir para o céu, né? Pelo contrário, Ele falou: assim na terra como nos céus. Ele se importou em fazer com que a gente tivesse a consciência de que nós precisamos trazer essa realidade para as nossas vidas. A gente precisa começar a viver isso aqui antes de viver isso no céu, né? E a gente tem esse poder maravilhoso que o Senhor confiou a nós, de usar as nossas palavras a favor do reino, né? De declarar vida sobre outras pessoas, de mudar situações através das nossas palavras. Então, às vezes, a gente está enfrentando uma situação de desafio grande à nossa volta, né? E eu sempre me lembro dessas palavras, eu sempre uso isso na nossa vida, nos nossos desafios pessoais, na nossa família. Seja desde uma situação pequena, de um filho pequeno estar com uma dificuldade que a gente percebe que não é tão normal para dormir em uma noite específica, e a gente começa a declarar: Senhor, eu quero declarar o Teu reino aqui. O Teu reino é paz. Se a gente está vivendo na nossa casa uma situação onde não há paz, isso não faz parte do reino, sabe? Começa a declarar: eu declaro paz sobre a minha casa, sobre os meus filhos, eu declaro realidade do reino aqui, sabe? Então, na dúvida, a gente sempre pergunta, eu sempre me pergunto, né? Se eu estou vivendo um desafio, uma situação, eu pergunto: isso aqui, essa situação existe no reino? Se não existe, não é a vontade de Deus para mim. Então, se eu estou vivendo uma situação de angústia e eu sei que a angústia não faz parte do reino, eu não posso aceitar isso. Né? O reino de Deus está em nós. Nós temos esse potencial, mas é um potencial. Porque se a gente não usar,
se a gente simplesmente viver a nossa vida e ignorar esse poder que Deus entregou nas nossas mãos de mudar a realidade, a gente vai passar a nossa vida inteira sem colher, né? Sem colher os frutos desse benefício, desse privilégio que Deus nos deu, desse presente, né? De poder trazer um pouquinho de realidade divina para a nossa vida, para a vida de pessoas ao nosso redor, para as nossas famílias. Então a gente tem uma responsabilidade pessoal com nós mesmos, né? De transformar a nossa própria realidade. Sim. E com as pessoas que a gente convive, né? A gente vive algumas situações, às vezes, no trabalho, no dia a dia, e às vezes vem alguma pessoa muito desanimada pra gente e fala assim, mas isso eu não vou conseguir. A gente imediatamente tenta mudar, né, a mente daquela pessoa, e você vê que a pessoa fica meio espantada. Não é assim, você é capaz, você é filho de Deus, sabe? Você tem um DNA espiritual, você é capaz de fazer qualquer coisa. E você vê que as pessoas, elas ficam impactadas com palavras como essa, né? Imediatamente, às vezes, elas mudam o pensamento delas, porque é automático, às vezes, a gente pensar dessa forma negativa, né? Da gente desacreditar da gente mesmo e do potencial que nós temos. E isso é trazer vida para as outras pessoas, para nós mesmos, para as nossas famílias, para as pessoas com quem a gente convive, para a igreja, né? Isso não é... Às vezes a gente está na igreja por anos e a gente ignora esse poder, esse privilégio que Deus nos deu, sabe? Esse grande presente. E isso é um grande desperdício, né? É verdade. E o que é muito interessante nisso tudo, conforme eu falei e você já falou, é que Deus... Ele nos deu esse poder. Então, cabe a mim, cabe a você e cabe a você que está ouvindo tomar essa decisão hoje em fé e começar a declarar a sua nova realidade. Isso não adianta mais ser um dia que você vai declarar, um dia que você vai falar coisas vazias. Não. Isso aqui é real. Isso aqui é poder. Porque não é porque eu estou falando e a Aline está falando. É porque o Senhor colocou dentro de você um reino que é inabalável, um reino de paz, justiça e de alegria. E depende de você manter esse reino vivo. Depende de você fazer com que à sua volta o reino seja estabelecido. Né? Porque a gente vê que em Mateus 16, de 13 a 19, Jesus, quando ele está falando com Pedro, ele entrega para Pedro a chave dos céus, né? Para ligar o reino dos céus. E ele fala que tudo que você ligar será ligado. E tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Então, é o nosso papel, como homens de Deus e mulheres de Deus aqui na Terra, fazer com que o reino de Deus que está dentro de nós alcance a nossa volta e mude a nossa situação. Não é mais responsabilidade de Deus, e simplesmente nossa. E falando sobre isso, amor, eu quero aproveitar esse momento e fazer uma declaração para abençoar todos. Obrigado, Jesus, por esse momento, e eu quero declarar que a partir de hoje, todo mundo que está nos ouvindo, está nos acompanhando aqui, nesse 19º dia, se mostrou fiel, Senhor, se mostrou uma pessoa com fé, uma pessoa que quer mudar a realidade dela. Então eu declaro a sua realidade mudada. Eu declaro hoje que problemas que hoje são problemas, amanhã já não serão mais, porque você está usando o poder que está dentro de você, que é a sua voz, que é a sua palavra, e a sua palavra está transformando o seu interior, está transformando a sua mente, está transformando a sua volta. Eu declaro um novo tempo na sua vida, eu declaro dias de paz, de alegria, eu declaro dias de prazer, declaro dias que o Senhor vai te visitar e você será totalmente mudado e transformado. Eu declaro uma nova realidade dos céus sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e que você, a partir de hoje, seja uma nova criatura, acreditando que dentro de você foi transformado e todos os dias você pode transformar a sua volta. Que o Senhor te abençoe. Amém.